Olá, pessoal. Sou a professora Silmara e hoje vamos falar sobre produto escalar. Produto escalar é a multiplicação entre dois vetores, o qual resulta em um número, um escalar. Dados dois vetores, os vetores U e V, ambos em relação a uma base ortonormal, o produto escalar entre esses dois vetores é um número real, obtido pela seguinte operação: U escalar V. Então, nós vamos pegar a primeira coordenada do vetor U vezes a primeira do V. Nós vamos pegar a segunda do U vezes a segunda do V. E nós vamos pegar a terceira do U vezes a terceira do V. Isso tem que nos dar igual a um número, ok? Muito bem, vamos fazer um exemplo para que vocês possam entender como é que essa operação se dá numericamente. Então, vamos lá. Dados os vetores U e V, 2, menos 3 e 1, menos 1, 2 e menos 3, o produto escalar U por V, então vai fazer exatamente a operação que nós falamos ali anteriormente. A primeira coordenada do U vezes a primeira do V, mais a segunda do U vezes a segunda do V, mais a terceira do U vezes a terceira do V. E o nosso resultado, então, menos 11, que é exatamente esse número que nós falamos aqui anteriormente. Três observações são importantes e não podem ser esquecidas: que o produto escalar se dá quando os vetores estão representados na base ortonormal. A notação utilizada é esse ponto. Então, esse ponto que aparece aqui como notação, ele é um ponto que deve aparecer para ilustrar o produto escalar, porque é ele que vai diferir um produto entre vetores do outro. Porque o resultado do produto escalar não é o mesmo quando eu for realizar o produto vetorial, e as notações são distintas. Então, no caso do produto escalar, nós vamos usar esse ponto e ele deve aparecer. Eu costumo dizer que ele é um ponto mais forte, é um ponto em negrito, mas ele tem que aparecer efetivamente para representar a multiplicação entre dois vetores. O resultado desse produto escalar, como nós já falamos, ele é um número, e pode ser um número positivo, negativo ou zero. Quais são as propriedades do produto escalar? Dados três vetores, né, U, V e W, também escritos numa base ortonormal, a primeira propriedade é a propriedade comutativa. O que ela fala? Que o produto escalar entre U e V e U são iguais, não alteram. Então, a ordem não faz diferença para esse resultado. A segunda propriedade, aparece aqui um alfa, que é um número. Se ele multiplicar o vetor U, se ele multiplicar o vetor V, ou se ele multiplicar o resultado entre U escalar V, a resposta continua sendo a mesma. A terceira propriedade é a propriedade distributiva. Então, se eu tenho o U escalar uma soma, basta que nós façamos essa distributiva. U escalar V, U escalar W. Assim como, se o W estiver aqui à nossa direita, eu vou fazer U escalar W mais V escalar W, ok? Módulo de um vetor. O módulo de um vetor é sempre um número maior ou igual a zero. Quando é que ele vai ser zero? Quando o vetor U for nulo. Quando o vetor U for nulo. Ok? Muito bem. Como é que eu calculo o módulo do vetor? Ele é calculado pela raiz quadrada de U escalar U, ou seja, do próprio vetor escalar ele mesmo. A quinta propriedade é uma relação entre quem? Entre o produto escalar e o cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Se nós aplicarmos a lei dos cossenos, nós encontramos essa relação aqui, ó. Ok? A sexta propriedade, ela fala da condição de ortogonalidade entre dois vetores. O que isso quer dizer? Quando o produto escalar entre dois vetores dá zero, logo eu penso,
poxa, o que está acontecendo? O que isso implica? Isso implica que o ângulo entre eles é 90 graus. Então, como é que a gente pode calcular esse ângulo entre os dois vetores? A partir da relação anterior, que o cosseno do ângulo é igual ao produto escalar de U por V dividido por módulo de U módulo de V. Ou seja, o ângulo é o arco cosseno de U escalar V módulo de U módulo de V. Então, quando a gente fala desse número que representa o produto escalar, o que ele quer dizer para nós? Que informação ele nos traz na posição entre os dois vetores? Porque quando o produto escalar é zero, logo os vetores são ortogonais. Quando o produto escalar é maior que zero, o que isso quer dizer? Que o ângulo entre eles é agudo. Logo, se o produto escalar for menor que zero, o ângulo entre eles é obtuso. Bom, pessoal, a nossa bibliografia é a bibliografia básica, que é o livro que nós usamos mesmo em sala de aula. Eu espero que vocês tenham entendido, que eu tenha colaborado um pouquinho com vocês. Espero vê-los em breve. Até mais. Tchau, tchau.